Shalom, queridos e queridas. Hoje nós estamos caminhando para um dos últimos versículos do livro de Gálatas e nós vamos estudar e tirar lições importantes para nós e para a nossa caminhada com Cristo. Amém? Vamos lá? Pois bem, nós estamos nesse propósito de estudar o livro de Gálatas, de extrair lições e aprendizados para a nossa caminhada, para a nossa vida, acreditando que a palavra de Deus é a fonte de toda transformação e toda mudança. Hoje nós vamos continuar no capítulo 5 e vamos descer um pouco mais no conhecimento, aprofundar um pouco mais com lições que nós entendemos que são interessantes para a nossa caminhada. Eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. É importante nós destacarmos aqui essa expressão, porque a carne não se converte. A carne jamais vai aceitar Jesus. A promessa da Bíblia é que o nosso corpo, a nossa carne, ela vai ser transformada, né, em uma ação incorruptível. Então nós vamos passar pelo processo transformador geral quando Jesus voltar. Mas, a princípio, Paulo fala que nós não podemos usar da liberdade, ou seja, da libertação, da justificação, desse domínio sobre os desejos para dar ocasião à carne. É importante lembrarmos que o apóstolo Pedro fala da importância de fugir da aparência do mal e como José fez isso quando estava na casa de Potifar e sendo assediado pela esposa de Potifar. José ele foge da presença daquela mulher. Diferentemente de Davi, que quando vai para a sacada do palácio, vê ali a Betseba, ele se sente atraído por ela e de uma forma tão sanguinária manda matar o marido daquela mulher para poder se deitar com ela. Então são dois paralelos. Um alimentando o espírito e o outro alimentando a carne. E um sendo, mesmo diante de uma situação como um escravo, como um empregado, não se submeteu aos desejos da carne, às concupiscências dos olhos, e ele fugiu, José. E o outro, sendo um rei, não sendo um escravo, não sendo um servo, foi lançado para o pecado, porque a carne, ela te atrai para essa atmosfera de pecado. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem certo, bem claro, dizendo que aqueles que andam no Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. E aqui há um ponto importante para nós analisar. Essa expressão de andar no Espírito não está querendo dizer que você vai sair do seu corpo. Eu vou andar em Espírito, vou sair do meu corpo. Como algumas pessoas usam a expressão orar em Espírito. Na verdade, o Espírito ele habita no corpo, ele está no corpo, ele vive no corpo. O nosso corpo é casa do Espírito, ele é templo do Espírito Santo e casa do nosso Espírito eterno. Então o Espírito ele está no nosso corpo. Quando Paulo está falando andar em Espírito, está falando na questão da sujeição, na questão da busca de Deus, da palavra, do conhecimento, da santidade, do temor. É saber que você pode e deve optar pelo caminho de alimentar o seu espírito, de estar buscando a palavra de Deus na sua vida. E aí Paulo vem falando que aqueles que ele fala aqui de um duelo, né, de carne e espírito, para que você não destrua um ao outro, para que não coma um ao outro, ele está falando justamente sobre isso, que quanto mais você alimenta a sua carne, mais você vai alimentar a inimizade. No capítulo 6 a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas quanto mais você alimenta o seu espírito, mais você está alimentando a vida de Deus em você.
Então seja você uma pessoa que fortalece seu espírito. Se eu posso deixar um conselho para você, é simples. Se você quer ser uma pessoa que está na direção de Deus, você precisa ser uma pessoa que alimenta o seu espírito e faz com que a sua vida ela seja cada vez mais acessada pela palavra e despertada pelo Senhor para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu faço esse apelo a você. Se esse vídeo tem sido relevante, mande para outras pessoas. Abençoe outras pessoas com esse conteúdo e seja mensageiro de Deus nesse lugar, porque você é a ferramenta que Deus quer usar para abençoar outras vidas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz.